Cara, esse negócio de referência e ficar ruminando problemas é engraçado, porque eu lembro quando eu comecei a treinar. Tipo, eu não treinava, eu sempre fui um cara mais sedentário, assim. E aí quando eu falava, você precisa treinar, eu falava, tá bom. Porque a coisa que a pessoa faz, vai lá, vai numa academia e se matricula e tudo mais, né? O que fazia eu mais faltar na academia, cara, ou faltar nos treinos, era como é que as pessoas estão lá vão me ver, sabe? Uhum. Ficava ruminando sobre isso, assim. Ai, vou pegar lá a barra, fazer o supino sem peso, vão rir É, de mim, sei lá, é. essas coisas, sabe? Da onde vem, cara? E aí isso causava desmotivação, né? O que você diria que são os. E até hoje, assim, no jiu-jitsu, por exemplo, quando eu vou. Eu amo fazer jiu-jitsu, mas tem dias que eu falto e eu vejo que a desmotivação vem porque eu falo, puta, eu acho que hoje eu, sei lá, vou só ser finalizado, Você é sei lá, vou ser amassado. amassado, eu nem vou então, né? O que você diria, cara, que são os principais fatores de desmotivação? Principalmente você vê assim que desmotiva as pessoas, cara, Uhum. que desanima as pessoas? É, eu gosto dessa. Tenho usado essa analogia, feito algumas palestras corporativas, tal. Então, inclusive, se você está vendo aqui, quiser me chamar para uma palestra corporativa, tem vários temas Boa. aí legais. É, enfim, falando para empresários, sei lá, que tiver festa de criança, o que tiver. O que tiver, a gente fala de motivação, não tô brincando, mas eu brinco assim, ó, que a gente. Todo mundo nasce, quando as pessoas nascem, elas ganham um balde. E esse balde tem ali as nossas necessidades básicas totalmente preenchidas, né? Cheio de alegria, cheio de. Uma das minhas palestras, inclusive, se chama O Grito, porque eu conto que uma criança de 6 anos, né? Primeiro aninho, quando um professor de educação física passa na sala ou vai na sala, a aula de educação física, elas gritam, né? Ah! E aí, eu vou mostrando ao longo da minha palestra que esse grito da criança, ele rapidinho ele vai diminuindo, ele vai se acomodando. Nessa criança que antes gritava, ela já não gosta, já disse que não gosta mais de futebol, e aí daqui a pouco ela é uma adolescente que nem se reconhece mais numa coisa que, ah, poxa, é fantástico, né? Porque a escola é um sistema, e assim, eu vou fazer uma generalização, tá? Claro. Mas a escola é um sistema que pode oferecer para essas crianças muito, muito jovens, muito pequenas, né? Uma série de coerções, por exemplo, que vão contra as necessidades básicas de uma criança, tipo conversar, tipo ficar de pé, tipo se mexer. Então você coloca lá um monte de criança numa sala onde com conteúdos formativos e a criança não se entende naquele ambiente. Então ah, ah, aquele grito que, Aquela motivação aquela inicial ali. motivação, aquele balde cheio, né? Rapidamente começa a ser acomodado, a dizer, não, isso não pode, isso aqui não é espaço para isso. Então imagina colocar crianças, né, de 4 anos, de 5, 6 anos dentro de uma sala fechada, não podendo conversar, sendo que tudo que ela quer fazer, cara, se você ficar minutos com uma criança, você descobre isso. Você não Sim. precisa de ciência para isso, sabe? Que é contra a natureza, é contra aquele impulso. Umas crianças se adequam mais, outras menos, mas a gente tem que lembrar que a gente é bicho e bicho se condiciona, e se condiciona muito rápido. Bicho se condiciona e se condiciona muito rápido. Com coerção, com regras, com punições, com Perfeito. castigo, com várias pessoas dizendo que não pode, ao ponto de ela achar que o problema está nela. Quando na verdade, boa parte do problema está fora. A criança só é criança. A maior parte delas quer expressar as suas necessidades básicas. Então, a palestra se chama O Grito, e eu mostro na palestra, inclusive, que hoje o adulto, a gente não sabe gritar, cara. A gente Como tem. assim? Literalmente, se a gente for experimentar aqui, não sabe fazer, cara. A gente não sabe. A gente tem vergonha de gritar. É verdade. A gente tem. A É gente tem. verdade. Se a gente vai ficar encabulado aqui, gritar um pro outro, tal. Mas o grito, a analogia que eu faço é essa, assim. O grito, ele se manifesta sempre nas situações ou de muita frustração ou de muito sucesso. Verdade. Quando a gente tá, né? Tipo, diante de uma conquista, por que o atleta grita, então? Beach tênis agora, né? Vamos, não sei o quê, né? Por que quando a gente tá no esporte e tem gente torcendo pra gente, as pessoas estão gritando?
por isso. Porque é um reflexo, é uma consequência, De um sucesso. né, do sucesso, desse comportamento motivacional. E aí eu brinco, né, nas palestras, eu boto lá os empresários engravatados pra gritar, pra fazer coisas que, tipo, que eles se estranham, assim, sabe? E num ambiente corporativo e tal. Aham. Então eu crio essas provocações, assim, meio coach, sabe? Assim, Aham. pra mexer com a galera e ilustrar. Então, o que eu tô tentando falar aqui é que esse balde, ele vai sendo furado ao longo da vida das pessoas. Ele vai sendo furado por essas circunstâncias, né? Nossa, cara, você foi falando, eu fui me identificando muito, cara. Principalmente na questão da educação física. É. Eu acho que eu sou uma das únicas pessoas no mundo que no ensino médio pegou DP em educação física, cara, porque eu não ia fazer. Porque é isso, né, cara? É muito óbvio entender que as pessoas podem não, assim, evitar a educação física se a educação física privilegiar uns em detrimento de outros, se a educação física não for autônoma o suficiente para que as pessoas possam manifestar diferentes tipos de habilidade. Porque não existe, no movimento humano, não existe só o esporte como Exato. manifestação. Tem dança, tem arte. Tu faz arte aqui, cara. Isso nunca se manifestou numa aula de educação física. Tu poderia ser. Eu lembro de uma aula minha na educação básica, fui professor de educação básica. Cara, ensino médio. Aluno do ensino médio não gosta de dançar. Não gosta de dançar? Gosta sim. Ele talvez não goste de dançar do jeito do professor, mas ele dança na frente do espelho, ele dança no TikTok, ele Sim. dança ele, Dança então, no TikTok. Total. então, a prova que ele gosta de dançar é essa. Então, o que eu fiz, por exemplo? Falei, cara, vamos lá, tem que dançar, vamos montar uma coreografia, vocês escolhem a música. Um aqui, eu não quero dançar, professor. Tá bom, tu vai ser o diretor. Professor, eu não quero dançar. Tá bom, você vai ser o coreógrafo. Eu não quero dançar. Tá bom, tu vai ser o filmmaker. Eu não quero. E aí tu consegue ir ao encontro de várias necessidades, de diferentes habilidades, numa mesma aula. Então, pode. Você acha que uma grande parte da desmotivação, por exemplo, nesse caso que a gente tá falando, ou em outros casos, é porque a pessoa não encontrou ainda aquilo que realmente acende ela? É, sem dúvida. Tem um livro que, inclusive, assim, é uma referência estruturante aqui desse livro do professor, do Sir, né? Ele acabou de falecer, inclusive. Sir Ken Robinson. Ele é um britânico especialista em educação e ele escreve um livro que chama The Element. Como achar a sua paixão muda tudo. É o nome do livro. Que massa, Esse cara. livro Vou até anotar esse aqui. livro é fantástico. Fantástico. The Fantástico. Element. Aham. E ele mostra, ele narra, né, uma série de casos de pessoas, por exemplo, de artistas, de grandes pintores, de musicistas que, que tiveram assim, dificuldade de se encaixar e de se encontrar, né? E que quando eles encontram, né? Encontram um professor, encontram uma possibilidade, encontram um mentor, encontram ali, aquilo ali liga sabe, acende uma chama, um fogo, né? Que são essas necessidades básicas. Porque se parar para pensar, né? É muito fácil se perceber pouco competente num ambiente em que todas as respostas são iguais. Repetir. Como assim? É muito fácil, né, se perceber pouco competente num ambiente em que todas as respostas são iguais para todo mundo. Por exemplo, na escola, as respostas são sempre as mesmas para todo mundo. Numa aula de inglês, por exemplo, a gente passa muitas vezes 10 anos, 7 anos, 8 anos aprendendo o verbo to be e a gente não aprende, por exemplo, onde é que eu uso. Entende que todas as respostas de uma aula de química já está no livro de química previamente Sim. escrito. Todas as E respostas. todo mundo tem que andar no mesmo nível. Né? Todo mundo tem que andar no mesmo nível, no mesmo ritmo, com os mesmos interesses e com as mesmas. Mas cara, pensa hoje, né? Pensa hoje como que a escola tradicional vai responder os problemas que. Quando eu digo problema, não no sentido ruim. No sentido bom e no sentido ruim. Os problemas que a inteligência artificial vai colocar na nossa sociedade. Como que a escola resolve esse problema? Como que a matemática resolve esse problema? Como que a química resolve esse problema?
Como que o português resolve esse problema? Talvez uma aula de português tenha que ter podcast, por exemplo. Ou a habilidade comunicativa não é um valor social importante hoje, né? Quando a gente ouve lá o Joel J falar, o que ele fala? Cara, a comunicação mudou minha vida. Uhum. Quando a gente fala com o Wesley, o que ele fala? A forma de me comunicar mudou minha vida. Então existem muitas habilidades que não estão, elas não estão assim divididinhas como o sistema. Nossos problemas são sempre maiores. Porque a escola não quer te ensinar habilidades, né? Ela não te ensina skills. Ela te ensina. Ela, sei lá, não te ensina nada, ela só te passa informação. Assim, claro, né? É só pra gente não ser assim injusto com as escolas, porque nós somos produtos da escola, né? Assim, nós somos produto da escola, estamos aqui porque a escola foi muito eficiente com a gente, por exemplo, permitiu uma série de coisas. Verdade. Mas por outro lado, a escola ainda tem muita dificuldade de fazer o que a gente chama de ponte com a realidade, assim, né? Porque, cara, a gente precisa discutir temas emergentes, por exemplo, saúde, trabalho, educação. O que geralmente acontece, né? A gente vai acumulando frustração, e sempre, Lutz, sempre que tem um déficit, vai existir alguma ferramenta de compensação. Algo a gente vai tentar fazer para compensar. Dá um Exemplo concreto. Evidências têm mostrado que os adolescentes que fazem abuso de videogame, jogos online, têm também necessidades básicas, tipo autonomia, competência e vínculo, pouco alimentadas na sua prática social, na sua vida social. E aí ele vai lá e usa uma ferramenta de compensação para encher o balde que está furado. Então esse é o ponto que eu queria chegar. Fiz toda essa volta para chegar no balde de novo. Que é a pergunta, né? Sentido. Desmotivação. É muito fácil estar desmotivado quando? Quando eu não me sinto autônomo, quando eu não me sinto competente e quando meus vínculos são muito pobres. Se te convidar, por exemplo, para uma festa em que as pessoas tu não curte muito, tu não, sei lá, não curte a vibe, os valores não são os teus, tal, tu já vai ter menos vontade. Vínculo é simples assim. Então, a gente criou uma ideia que nós, seres humanos, somos muito diferentes, que nossas disposições da personalidade, personalidade é uma coisa importante, tal, isso é um conceito bastante consolidado na psicologia, tal, mas no fundo, a gente quer coisas muito simples, cara, muito simples. A gente quer, por exemplo, aprender coisas novas. É muito simples, todo mundo quer. A gente quer, por exemplo, explorar, né? A gente quer ter esse senso assim explorador de conhecer e ir num lugar diferente, sabe? A gente quer ter o nosso tempinho respeitado. Tem só um tempinho pra gente. Tipo assim, me deixa pensar um pouquinho aqui e tal, mesmo que por pouco tempo. A gente quer ter emoções, já que a gente é esse bicho tão sofisticado, quer sentir emoções. Perceba que essas coisas facilmente são cortadas, assim, Sim. né? São facilmente, assim, facilmente.